Fala galera, aqui é o Rafael da Cozinha Fantabulosa, tudo bem? Galera, o prato de hoje é uma sobremesa também, mundos fantasiosos. Uau. A gente vai dar uma cara bem rústica nela também, tá? Bem medieval, que agora essa é a pegada. Se trata de uma torta de maçã e amoras, de Heartland. É um prato halfling do D&D. Os halflings, eles são como se fossem uns hobbits, eles são uns humanos pequenininhos, tipo menor que um anão. Então o hobbit pode ser considerado aí um halfling, né? E nós vamos fazer essa torta deliciosa de amoras e maçãs. Eu vou dividir esse vídeo aqui também em partes, tá? Eu vou começar com a massa, explicando porque a massa ela precisa descansar um pouquinho, tipo algumas horinhas no refrigerador, tá? Para ela ficar com a consistência que a gente precisa para trabalhar. Ela é uma massa um pouco mais farelenta, tá? É a massa que eu prefiro, na verdade, a receita em particular, ela não especifica nenhum tipo de massa para torta, ela fala para usar sua massa de torta de preferência. Eu, quando faço torta de maçã, eu uso essa massa e tenho resultados excelentes. Então vamos usar essa massa, né? Mas, claro, se você tiver alguma massa de torta que você prefira, então você pode fazer com a massa que você prefere. Lembra que eu falei que a cozinha é sua e lá você manda, tá bom? Então vamos começar, eu vou dizer para vocês o que vocês vão precisar. 2 xícaras e meia de farinha, tá? Farinha comum, sem fermento. Uma pitada de sal. Uma colher de açúcar, se você quiser, tá? Eu, como gosto da massa da torta um pouco mais docinha, eu vou pôr uma colher de sopa de açúcar. Você não precisa, é opcional, não é obrigatório, tá? De 4 a 8 colheres de água bem gelada e 230 gramas, ou uma xícara de manteiga sem sal, também bem gelada e em pedaços. Se você for comprar aquela manteiga em barra, você pode cortar em cubinhos, fica show de bola, tá bom? Então vamos lá. Aqui na minha bowl, eu já coloquei 1 xícara e meia de farinha. Por que eu não coloquei as 2,5? Porque essa 1 xícara que falta vai depois. A massa dela é meio farinhenta mesmo, é para ser assim, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma pitada de sal. Ok? Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar porque eu gosto da minha massa um pouco mais adocicada. Não é obrigatório, novamente. Uma colher, isso aqui é meia colher. Então, essa aqui é a parte da massa, tá? Com essas partes dos recheios eu vou mais pra frente no vídeo. Eu faço um time-lapse aqui pra vocês. Então agora, gente, a gente vai pegar a manteiga bem gelada, sempre deixar ela ou no congelador ou na geladeira antes de usar, porque ela tem que estar bem durinha, tá? Então você joga a manteiga, ela já está aqui toda em pedaços, tá? O importante agora, show! Você pode usar ou um daqueles amassadores de batata para fazer purê ou um garfo mesmo. O importante é que você não use as mãos, porque aí você vai aquecer a manteiga e o propósito não é esse. O propósito é que a gente não use as mãos para continuar bem gelada, tá bom? Você pode também jogar tudo isso aqui num processador de alimentos e até virar uma farofinha, tá bom? Então vamos lá, esmagar com a colher, com um garfo. Ó galera, então o importante é que nessa primeira parte, tá vendo? Toda a farinha esteja coberta com manteiga, ela vai ficar tipo uma farofa assim mesmo. Vamos! O que você vai fazer agora? Você vai misturar a outra parte da farinha e vai começar com 4 colheres de sopa de água bem gelada. Aí você vai mexer ela com a espátula. É muito importante que você evite usar as mãos para não perder a consistência que a gente precisa para trabalhar ela, tá bom? Então eu estou colocando aqui a última xícara de farinha que falta. Vou dar uma misturada. Legal. E aí eu vou entrar com as primeiras 4 colheres de sopa de água gelada.
Legal. E a gente vai começar a dobrar essa farofa em cima dela mesma, até formar uma massa mesmo. Ó, se você sentir que precisa de um pouquinho mais de água, vem aqui com mais umas 2 colheres, 4 no máximo. Não é para ela ficar lisinha, tipo uma massa de pão, tá, gente? Ela vai ficar meio farinhenta mesmo, mas ela vai dar liga. Você tem que forçar ela em cima dela mesmo. Evite usar as mãos. Se você quiser usar um amassador de batata, melhor até. Se você apertar ela com a mão, ela vai juntar, mas não é isso que a gente quer, porque aí a manteiga vai derreter. Vai ficar boa? Vai ficar boa também, mas aí ela vai mudar a textura da massa que a gente quer e não vai ficar gostosa igual a gente está planejando. Então a única hora que a gente vai trabalhar ela com a mão mesmo é agora aqui que a gente joga na bancada, só para a gente formar uma bola com ela, tá vendo? Ela dá liga, ó, tá vendo? Mas ela fica meio farinhenta, tá? Isso é para ser assim mesmo, tá? Então a gente vai formar uma bola com ela. Ou mais ou menos isso. A gente vai dividir essa massa em 2, tá? Em 2 partes iguais. Ó, vai formar bolas menores, vai formar um disco, ó, mais ou menos, tá vendo? Esse disco, a gente faz 2. Legal. A gente vai embrulhar esses 2 discos em papel filme e vai deixar na geladeira por algumas horas, tá? Deixa até você for usar, no mínimo umas 2 horas seria o ideal, tá bom? Se você for pôr no freezer, você tem que deixar uma meia hora em temperatura ambiente até ela ficar maleável o suficiente para você trabalhar ela com o rolo, tá bom? Então eu vou deixar elas lá no freezer não, na geladeira, perdão, e a gente volta em seguida. Bom, galera, voltamos então, tá? Aquela massa que a gente fez já ficou algumas horas aí descansando na geladeira e agora a gente vai começar a parte dos recheios, que é para a gente possa finalizar a torta. Vamos começar então com a parte das maçãs, tá? Nós vamos usar em torno de 6 maçãs médias, tá? Aí, o tipo de maçã que você quiser usar é muito particular. Às vezes você gosta mais de uma Fuji, às vezes você gosta mais de uma Gala. Eu gosto da torta um pouco mais azedinha e com uma textura um pouquinho mais firme. Então eu estou usando aqui 2 maçãs verdes, tá? E 4 Galas, que são mais doces. Tá? Eu já provei essas minhas amoras, as amoras em contraste, elas estão bem doces, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui as maçãs verdes, que é para dar um azedinho um pouco mais. Vai um pouquinho de suco de limão no recheio também, mas questão de gosto também, né, gente? Então eu gosto das maçãs verdes, eu vou colocar 2 vezes. O que a gente vai fazer? Descascar essas maçãs, tirar o centro e cortar em cubinhos, tá? As cascas não joguem fora quando você tirar. Isso aqui dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer xarope, dá para fazer de repente uma geleia, dá para fazer licor, tá? Depois eu faço até um vídeo mostrando para vocês, eu tenho ali um licor curtindo de maçã, tá? Fica bem gostoso também, então evitem o desperdício, né? Se descascar, joga ali no álcool 100%, um álcool de cereal, você faz um licorzinho, depois eu mostro para vocês como, beleza? Então vamos descascar e cortar as maçãs. Legal, galera, então aqui eu cortei as maçãs, tá? Deu bastante aqui, isso aqui talvez dê até para mais de uma torta, tá? Então, se vocês quiserem diminuir um pouco, dependendo do tamanho da forma que vocês tiverem, vocês podem colocar umas 4 maçãs médias, né? Do tipo de sua escolha. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar 1/3 de xícara de açúcar e 1 colher de chá de canela e 1 colher de sopa de amido de milho e uma pitadinha de sal, tá? Depois disso a gente vai ali pro fogo.
Então eu vou colocar aqui os ingredientes e a gente se vê ali. Legal, galera? Vocês não vão ver muito minha cara, mas é como eu já falei pra vocês, eu tô filmando com o celular. Bom, então aqui a gente colocou tudo, ó, aquilo que eu comentei lá atrás. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai misturar gentilmente isso daqui em fogo médio, tá? Por volta de uns 10 minutinhos, ou até que na verdade as maçãs estejam um pouco mais macias, mas não desmoronando, e que tenha soltado bastante água e que tenha deixado tudo bem cremoso, tá bom? Então vamos lá. Galera, desses 10 a 12 minutos que eu falei, você não precisa ficar mexendo o tempo todo. Depois que você misturou e tá tudo, as maçãs estão todas empanadinhas, por assim dizer, com essa mistura, você pode mexer a cada 2 ou 3 minutinhos, tá? É para ele soltar uma aguinha mesmo e dar uma amaciada nas maçãs. Uma coisa importante que eu falei lá atrás está equivocada é a quantidade de canela. Se você quiser pôr uma colher de chá de canela, tudo bem se você gostar, mas na verdade é meia colher, senão de repente sobrepõe muito o sabor, tá? Meia colher de canela, meia colher de chá, legal? Bom, galera, então já ficou legal aqui do jeito que a gente queria. O que a gente vai fazer agora é deixar isso aqui esfriar a temperatura ambiente. Se você tiver com um pouco mais de pressa, você pode deixar descansar na geladeira. Mas eu recomendo que deixe assim descansar, porque assim dá tempo da maçã absorver mais, entendeu? Ele tá bem cremoso, olha só. Legal, né? Então a gente vai deixar aqui descansando. Enquanto isso, a gente vai agora abrir a massa e já colocar ela na forma. Ah, por que tudo isso antes? Porque na verdade essa massa eu vou deixar ela descansar um pouquinho mais já informada na geladeira. Legal? Antes de colocar os recheios. Depois eu explico por quê. Vamos lá? Vamos lá, galera. Então a gente tem aqui aquelas duas massas que a gente preparou mais cedo, tá? Veja que ela tá bem dura. O ideal é você tirar ela da geladeira e deixar ela descansar fora uns 5 minutinhos na temperatura ambiente antes de você querer usar, mas não precisa. Se você já conseguir abrir ela com o rolo, tudo certo, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer é enfarinhar aqui uma superfície limpa. Não precisa ser assim, lisa, tipo um azulejo que nem eu estou usando, tá? Mas pode ser uma madeira, se for uma madeira limpa, madeira lisa, se você tiver como higienizar apropriadamente, você abre a massa da maneira que você achar mais justo. Então, vamos lá. Farinha, que é para ela não grudar, obviamente. Vamos lá. Show! Então, gente, olha, se ela estiver muito dura, você vai batendo ela um pouquinho, até que dê para você abrir ela com a massa. Ou se você quiser esperar ela ficar um pouquinho mais macia, que ela acabou de sair da geladeira, tá vendo? Se ela rachar do lado quando você estiver abrindo, não tem problema, é só juntar de novo, ela dá liga, tá? Então, vamos lá. A minha tá bem dura ainda, tá vendo? O ideal é esperar mais um pouquinho. Sempre do meio para fora. A gente vai tentar abrir o mais próximo de um círculo que a gente conseguir, tá? No caso, porque minha forma é... Se partir do lado é só juntar. Só juntar, tá vendo? Ela racha mesmo, porque essa é a textura que ela tem que ter. Se você quiser ela mais lisinha, na hora de você preparar ela, coloca um pouquinho mais de água. Mas ela já é uma massa que é basicamente amanteigada. Então é interessante que ela fique assim, senão ela vai ficar meio mole. Não é isso que a gente quer. Bom, gente, com relação à espessura da massa, muito questão de gosto também, mas eu deixaria aí 1/2 centímetro para ficar legal. Sempre se ater ao tamanho da sua forma. Então tem que ter pelo menos uns 2 centímetrozinhos para fora. A minha já tá assim, tá?
para abrir um pouquinho mais, por via de dúvida, ó, essas partes que estão abrindo a gente fecha e a gente abre um pouquinho mais. Tenta deixar sempre a massa por igual, tá, gente? Não mais fina de um lado, mais grossa do outro, sempre por igual. O que a gente faz agora? A gente enrola essa massa para ela não destruir aqui, tá vendo? Isso aqui que não pode acontecer. Ó, ó. Vai sobre o vestido. Legal? Aí a gente vem aqui, ó, na forma. Deixa aquele espacinho legal. E olha que maravilha. Aí a gente vem gentilmente, para evitar desmanchar, ó, se separar junta. Você pode usar a massa para remendar a rachadura se você quiser. Ó. Gentilmente a gente acomoda ela bem no fundo. Ó, tá vendo? Tentando não deixar ar. Depois a gente vai fazer uns furinhos nela, mas vamos tentar não deixar ar agora já. Legal? Ah, não precisa untar? Não, gente, isso aqui já tem manteiga pra caramba. Não vai precisar untar. Essa massa é basicamente manteiga. Não tem que untar nada. Então a gente vem, dobra pra cá, ó, só pra gente ter uma ideia de quanto está sobrando. Show de bola. Tiver separado a gente junta. Unidos somos mais fortes, Vingadores. Legal. Ela já começa a amolecer fora da geladeira, é por isso que a gente está fazendo isso agora, para deixar ela na geladeira enquanto a gente resolve ali com os recheios. Aí a gente vai jogar os recheios nela gelada, daí já pum pra cima e vai pro forno, entendeu? Então agora a gente vem com uma tesoura, aqui ó, devidamente higienizada, né? E vai cortar, deixar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, para ficar por igual. Então vamos lá. Essa massa a gente vai usar para remendar, para fazer decoração, o que vocês quiserem, tá? Essa massa que sobra. Legal, gente, ó. Então, a gente tem aqui a massinha que sobrou, tá? Tá bem molinha, tá vendo? Já perde o gelo rápido. A gente deixa aqui do lado para fazer as outras coisas, olha. Então, aqui agora, para ficar bonitinho, a gente vai usar esses dedos aqui, ó, para fazer um... Ó, a gente dobra ela por baixo dela mesma, primeiro, tá vendo? Ó, tá vendo? A gente dobra ela por baixo dela mesma. Lembrando que se rachar, que nem aqui, ó, você pode remendar, não tem problema. Para ficar com a bordinha um pouquinho mais grossa, tá? Mais carnudinha, para vocês dizerem. Dá uma aparência mais sensual na torta, né? Que é importante comer com os olhos também. Ó, dobrando por baixo dela mesma. Legal, ó. Show? E agora sim, você vem aqui, ó, e faz, ó. Tá vendo? Já eu mostro pra vocês inteiro, ó. É uma forma de medir também, tá, gente? Tenta não esticar muito a massa, mas ó, se faltar, como aqui, ó, vocês podem corrigir. Ah, tá vendo? Normalmente vai ficar certinho assim. Legal? A gente vai fazer aqui, ó, não pode deixar nenhum rasgo na massa. Se estiver muito fino, vocês perceberem que está muito fino de um lado, por exemplo, vocês podem vir aqui, ó, corrigir, tá? Mas a massa fica normalmente certinha. Vocês podem vir com um garfinho
fazer uns furinhos no fundo, tá, gente? Pra quê? Pra não gerar ar, ela não vai subir. Legal. Agora essa massa a gente vai deixar descansando um pouco na geladeira enquanto a gente finaliza os outros, o resto do recheio, que é com as amoras, tá? Enquanto isso esfria ela também a maçã. Até já já. Legal, galera, então já deu tempo de esfriar aqui o nosso recheio de maçã. Tá? E agora a gente vai fazer a parte da amora. Então a gente vai precisar de aqui de 1,5 xícaras, mas tudo vai depender, na verdade, do tamanho da sua forma, tá? Ou se você vai fazer mais de uma torta. Mas média entre 2 e 2 xícaras de meio de amoras lavadas e enxaguadas, tá? Se elas vão ser mais doces, mais azedas, aí vai depender do seu gosto, tá? Essas aqui que eu peguei, fui eu que colhi, eu sei que elas estão bem doces, tá? Eu vou colocar aqui na panela, ela não vai ao fogo, tá? Mas eu vou colocar na panela porque sim. Estão bem suculentas, vocês podem ver. Tá? Legal. Aqui a gente vai colocar 1/3 de xícara de açúcar refinado. A gente vai colocar aqui também 2 colheres de sopa de amido de milho. A gente vai colocar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha. Vamos colocar também suco de meio limão. Para dar um azedinho mesmo, tá, gente? Se você gostar mais azedo, põe o limão inteiro. Talvez seja muito líquido. Legal, gente? Ó, como eu falei, isso aqui não vai ao fogo. Então o que a gente vai fazer é misturar gentilmente para não desmanchar muito. As amoras, elas são muito sensíveis, né? Muito fraquinhas. É só para fazer um caldinho, para dissolver tudo, mas com uma certa gentileza. Então é só ir jogando ela por cima dela mesma, como se você estivesse fazendo uma geleia, mas não está. É só para dissolver todos os ingredientes e para que nem o açúcar e nem o amido de milho deixe pelotas, tá? Porque o amido de milho, se não vai no fogo, então vai, mas no forno, né? Pra dar uma engrossada depois. Isso aqui faz bastante caldo, tá, gente? Ela fica uma torta bem suculenta mesmo. Daí, enquanto isso, a gente já deixa ali o nosso forno pré-aquecendo a 210 graus, por mais ou menos uns 15 minutos. Então aí, o amido de milho é para dar uma engrossada nesse excesso de caldo que vai criar, né? Então ela vai ficar bem cremosa por dentro, mais firme. Ó, então aqui eu já terminei, ó. Fica como se fosse uma geleia, mas ela não foi ao forno, não foi ao fogo ainda, tá vendo? Ó? Bem, solta bastante água. Ó. Legal? Espero que dê pra ver, né? Ok, tendo isso em mãos, cuidado para não manchar as coisas, porque a amora caiu, você nunca mais tira, né? Então a gente vai tirar aquela massa que a gente deixou ali descansando na geladeira, a gente já poder usar em seguida. Ó, ela já está bem durinha de novo, tá? E um pouquinho mais sequinha, porque eu não deixei nenhum fio, então isso é importante também. Então a gente vai gentilmente espalhar as amoras e o caldo que a gente fez ao longo de todo o fundo da massa. Você gosta de mais amora do que maçã? Mais amora, menos maçã. Legal? Tenta espalhar a fruta por todo o fundo, tá? Porque afinal de contas é uma torta de amora e maçã. Legal, galera? Ó. Aí aqui você vai colocar em cima dessa amora que está em temperatura ambiente, não está gelada nem nada, 1,5 colher de manteiga gelada
cortada em pedacinhos. Eu deixei aqui separada justamente essa quantidade. Tem uma colher. Deixa eu pegar com uma colher que fica mais fácil, né? Esperteza é importante. Aproveitar bem. Desperdício é complicado. Ó. Então, cortada em pedacinhos pequenos. Você vai jogando aqui em cima. Ó. Tá vendo? Ah, pra que isso? É pra dar uma cremosidade e um brilho. Como sempre, tá, gente? Eu tô sujando a mão toda de manteiga. Se você comprar aquelas manteigas em barra, novamente é vantajoso, tá? No meu caso, eu não tenho o hábito de comprar porque ela acaba saindo proporcionalmente mais cara. E eu, como não sou um cara que tá nadando na grana, eu sou o cara das promoções. Legal? Legal. Bom, galera, então aqui nós ficamos, ó. Tá vendo? Com a manteiguinha. E agora, a gente vai vir com o recheio de maçã e terminar de cobrir. Talvez não caiba o recheio todo, acho que cabe sim. Mas se não couber, não tem problema, faz outra coisa. O ideal é que você venha com uma escumadeira para não misturar, assim você pega a maçã e deixa o caldo, tá? Depois você põe o caldo separado para completar. Não vou fazer isso, mas é o ideal. Opa, meu forno aumentou, ele estava pré-aquecendo, deixa eu ligar ele de novo. E foi. Tenta distribuir também por igual para a torta ficar certinha, tá, gente? No fim das contas, a estética, e o meu grande amigo Walter vai entender isso, a estética é importante. Uma bela torta. Acertar bonitinho. Aí eu já pode jogar o caldo para completar. E voilá. Ó, deu certinho, tá vendo? Para esse tamanho de forma que eu tinha. Ficou bem legal. Aqui, gente, isso é uma coisa minha. Eu ponho um pouquinho de conhaque. Isso aqui é para dar um cheiro, um saborzinho no final. Um pouquinho, não mais que uma dose. Só para dar uma molhadinha, tá? Legal. A gente deixa aqui de lado um pouquinho, né? Eu já deixei ela descansando mais ou menos 5 minutinhos enquanto a gente conversava. Ela já está aqui também para usar. Então eu dou uma acertadinha com a mão primeiro, né? Que é para ela ficar em uma espessura que dê para trabalhar ela com o rolo. Mais uma vez, se rachar do lado é só juntar. Mais próximo possível de um círculo. Então acho que aqui já dá para a gente trabalhar. Então, vamos lá, mesma coisa então, sempre do centro para fora. Então, legal, gente, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Se você tiver uma daquelas espátulas de confeiteiro que dá para você puxar por baixo, melhor ainda. Eu tô sem, mas se vocês quiserem fazer doações de utensílios para mim, eu aceito. Então temos aqui, vem com a torta. Tá bem suculenta e a gente, legal, cobriu. Aqui a gente tá vendo mais ou menos onde tá, então a gente já acerta a torta, ó. Mesma coisa que a gente fez quando a gente estava colocando na forma, tá? Ó. A gente acerta aqui já, ó. Sobra bastante massa na real, tá? Se você quiser fazer uma tortinha menor, uma mini torta, só se fazer um pouquinho de recheio, tá? Não precisa jogar fora. Então, a gente vem aqui, acerta. Legal, gente, ó, tá pronta, tá? Ela vai ferver no forno, tá? Então, o ideal é você fazer uns furinhos em cima. Tem muita gente que gosta de fazer desenhinho,
risquinho, essas coisas, eu vou só fazer furinhos mesmo, tá? Mas você pode fazer aquilo que você quiser e dar aquela aparência que você quiser na sua torta. Eu vou fazer só uns furinhos, ó. Furinhos que atravessem a massa, tá, gente? Por quê? Porque aí o vapor sai, ela não incha e não vaza. Enfim. Legal? Agora, depois que eu limpar isso aqui, caca é caca, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, não é necessário, mas vocês podem fazer um egg wash, ou seja, você pega uma geminha de ovo com um pouquinho de água, ou só o ovo batidinho mesmo, e pincela por cima. Quando assar, ela vai ficar com uma aparência mais douradinha, tá bom? Você pode fazer. Tenho aqui o meu ovinho, ó. Eu dou uma leve batida nele. E eu vou pincelar em cima da torta toda, para dar aquela aparência mais douradinha, mais bonita, mais apetitosa, ó. Sem miséria, tá? Bom, gente, ó. Então eu passei o ovinho aqui em cima dela, toda tá bem brilhante, tá? Eu vou fazer o seguinte também. Você pode, só com o ovo ela já fica bem bonita, bem legal, tá? Você pode salpicar também uma colher de açúcar refinado, se você quiser, tá por cima, vai dar uma certa crocância na massa. Eu gosto de colocar açúcar cristal, por quê? Porque ele demora um pouquinho mais para caramelizar, então ele deixa uns grãozinhos depois e fica uma textura crocante que é bem legal. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui uma pitada de açúcar cristal, não precisa lotar, tá, gente? É só justamente para dar essa texturinha. Ele vai molhar no ovo, tá vendo? Legal. Bacana. Feito isso, nosso forno que já estava ali pré-aquecido a 210 graus, tá? Na verdade a gente vai assar a 190, 180 graus essa massa por mais ou menos uns 25 minutos. O tempo total de forno daria aí por volta de uns 50 minutos, mas depois dos 25 minutos o que a gente vai fazer? A gente vai virar ela a 180 graus no forno, porque alguns fornos eles não assam exatamente por igual, tá? Então, 25 minutos, abre, vira ela, e aí por volta de mais uns 25 minutos, ou 30 minutos, ou até ela ficar bem douradinha, um amarronzado douradinho assim, tá bom? Então, até lá. Bom, galera, aquele tempo já passou, já virei a torta, e agora eu vou tirar ela do forno pra gente ver como ficou. Eu não vou cortar ela de imediato, vou deixar ela esfriar um pouquinho aqui em cima dessa grade. Se você não tiver a grade, deixa ela esfriando em cima de uma tábua de madeira mesmo, sem cuidado, só quando você pôr em alguma coisa gelada, pode dar choque térmico se você usar um Marinex igual eu fiz ali, tá bom? Olha aí, pessoal, que maravilha, hein? Eu vou ter uma abridinha aqui do lado, mas tudo bem. Eu vou deixar ela esfriar, olha como tá bonita, né? Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho antes de abrir e a hora que eu cortar eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Até já já. É isso aí, galera, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo, tá? A torta de maçã e amoras de Heartland, prato de Dungeons and Dragons. Como vocês já sabem, não é um prato de minha autoria, contudo, eu tomei uma liberdade poética aqui em grande parte das coisas, tá? Inclusive na massa, que essa massa aqui é uma receita que eu uso sempre, o livro não especifica qual se deve usar, uma massa de torta, ele sugere que você também pode usar a massa que lhe apetecer mais. Eu e minha esposa aqui no cantinho do vídeo, sei que faltou no começo, mas cá estamos, né? E agora nós vamos fazer a prova. Esse vídeo aqui, um grande abraço para a grande amiga Eleonora, que está no Canadá, junto com Luísa, talvez. Grande abraço para o amigo Yuri e grande abraço para a amiga Clélia. Clélia, eu sei que você sabe muito bem que às vezes a vida não é justa com a gente, mas meus pensamentos estão com você. Grande abraço. E é isso aí, gente, sem mais delongas. Lembra que eu disse que dava para servir com um chantillyzinho, né? Eu gostaria também de um sorvetinho, quem sabe, uma bolinha de sorvete em cima. Mas como a gente está aqui na base da ogrice, né?
só o medieval mesmo. Hoje a gente vai provar essa torta sem nada. Então vamos lá. Eu deixei ela esfriar um pouquinho, tá? Como eu expliquei, gente, vocês não precisam untar qualquer forma que vocês vão usar, porque vai uma quantidade muito grande de manteiga nessa massa. Então ela não gruda, tá? Não precisa desenformar também. Ela ficou bem crocante, do jeito que a gente queria. E agora vamos ver acerca do recheio, né? Então... Ficou do jeitinho que a gente queria. Então, vamos... Olha, bem farelentinha a massa. Ela não chega a ser uma massa que parece assim, de repente, com uma empada, tá? Mas ela é bem, olha, crocantinha. É isso que a gente quer, e é por isso que a gente não pode mexer muito com a mão nela quando está manuseando, porque senão a manteiga vai integrar com a farinha e ela não vai dar essa textura. Não é isso que a gente quer. Então a gente quer ela desse jeito, mais sequinha, mais crocante. Então eu vou mostrar para vocês assim que eu consegui tirar daqui. Ó, então vamos lá. Olha que delícia. Eu vou mostrar de perto para vocês, gente. Olha que delícia. Olha essa torta, gente. Olha que maravilha. Amora e maçã. Crocante. Massa sequinha, crocante. Recheio molhadinho. Olha, parece uma geleia embaixo. Uma delícia. E aí, a gente vem para os finalmente, aquilo que interessa, né? Que é a prova dos 30. Vamos lá, gente. Tá ruim demais isso aqui, gente. Nossa. É doce, mas não muito doce. Ela é mais azedinha. Ela é bem cremosa por dentro. A maçã verde ela dá uma textura um pouquinho mais firme, enquanto que a amora vem como se fosse uma geleia, né? Uma delícia, gente. Façam na casa de vocês. Bem legal, tá bom? Eu tava pensando em mudar algumas coisas no canal, né? Já que ele começou agora e a gente ainda não sabe exatamente o que está fazendo aqui, mas de repente de chamar algumas pessoas para comer alguma coisinha com a gente faz de repente uma entrevista. Me digam o que vocês acham, né? Comentem, mas mais importante de tudo, para que a gente possa continuar e para que a gente possa sempre melhorar, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Para mais receitas fantabulosas, grande abraço para vocês.